Pintou o cabelo de louro, Matheus? Inteiro. Não, tá legal, hein? Quer mudar o visual? Claro, Ou é a falta do que fazer na quarentena? também. Também, né? Então vamos lá, pessoal. Novamente, um bom dia a todos. Hoje a nossa aula é de redação e nós utilizaremos o livrinho de produção de texto, que é esse aqui. Abram na página 61. Nós iremos corrigir um númerozinho só aí da página 61, né? Que é a continuação daquela história em quadrinhos do Zé Pequeno. Zé Pequeno. Na verdade, eu gostaria que vocês, né, quem pudesse, ligasse quem puder, né, ligar a câmera para que eu possa ver os desenhos que vocês fizeram, porque senão como eu vou ver, né? Na página 61, imagine que você é um personagem de uma tirinha e está na mesma situação que Zé Pequeno. Faça um esboço no espaço abaixo, indicando o que você desenharia na tirinha se o seu autor estivesse de folga. Então, vocês vão se colocar no lugar do personagem Zé Pequeno, né? Nós sabemos aí, através da leitura da tirinha, que ele estava num estúdio de desenhos enquanto o autor estava de folga. E aí, o que ele fez? Aproveitou para fazer alguns desenhos que ele gosta, tá? Vocês aí vão fazer a mesma coisa, vão fazer um esboço, um traço inicial, Posso mostrar o meu? pode, do que vocês desenhariam. Livro de português? Produção de texto. Tá? Professora, Ô, tia. Fala, Jonas. posso mostrar o meu? Sim, eu gostaria de ver os desenhos que vocês fizeram. Aqui, ó. A senhora Vamos tá conseguindo ver? Se não conseguir, eu aí. posso falar. Aproxima mais. Já? Então, Ah, sim, deixa paradinho agora. Sim, sim, ficou legal, Jonas. Agora tá melhor. Ô, tia, eu Tudo coloquei bem. assim, olha. Oi, mas quem? Paulo Vitor. Paulo Vitor, não tô conseguindo ver o seu legal. Tá meio embaçado. Eu coloquei uma árvore no início, depois eu coloquei um campo florinho com aves. Ah, E no sim. final eu coloquei um boneco falando, eu adoro desenhar. Hum. Olha, tem uma outra forma também de vocês me mostrarem esse desenho, tá? Quem quiser, quem quiser pode tirar uma foto do desenho e enviar para o meu e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail lá no chat, tá? Tá, Isso vocês podem fazer até do próprio celular. tá bom, tia. Eu só vou pegar aqui no celular, Professora, tá? eu Mas posso não precisa mostrar o ser meu? agora não, pessoal, tá? Não precisa ser agora não. Senão vocês vão perder muito tempo da aula fazendo isso. Então, ó, lá no chat, estou disponibilizando o meu e-mail. E aí, durante a tarde ou então amanhã, vocês podem tirar a fotinha aí do desenho e enviar para o meu e-mail. Tá bom. Tá, quem quer falar? Pode mostrar o meu, por favor. Pode mostrar, Breno. Tá. Primeiro aqui eu fiz um campo de futebol, que é o que Ah, eu gosto muito. Gosto muito de jogar seguindo, bola. tô conseguindo ver. Aí, aqui do lado eu fiz um celular, porque eu gosto muito de jogos. E Uhum. aqui no meio eu fiz um livro de português de redação, que é a minha matéria preferida. Ah, que legal, muito bem, adorei. Muito bem, gostei, Paulo Vitor. Professora, posso te mostrar o Paulo meu? Vitor, tia. Paulo Vitor Breno. Pode sim. Vou ver um de cada vez. Vamos lá. Agora, Camila. Isso. Ah, tô conseguindo ver. Legal, desenhou um sol, né? No primeiro quadrinho, é isso? O do meio.
Aproxima mais um pouquinho. São flores? É porque tá um pouquinho embaçado. Muito bem. O meu tia não deu pra mostrar porque ficou um pouquinho claro. Ficou joia. O seu ficou um pouquinho embaçado, Paulo Vitor. Ó, o da colega ficou legal, ela pintou, ficou bem legal, tá? Muito bem. Estou gostando de ver os desenhos, hein? Mas quem quer mostrar o desenho? Também. Vamos lá, Jonas, Jonas Emanuel. De novo? Jonas já foi. Mais quem, pessoal? Lara. Calma aí, professor. Brano Lima. Vamos lá. Pô, Vitor. Então, pessoal, vou passar para outra página. Milena, não consegui te ouvir. Milena Rangel, não consegui te ouvir. Era a minha televisão aqui. Falando, era eu não. Deixa eu ver agora o desenho de Juliana. Muito bem. Um sol, muito bem, ficou legal. Então, pessoal, para os que não conseguiram mostrar, podem enviar depois uma fotinha para o meu e-mail, que eu já disponibilizei lá no chat. Professora, Oi. eu já enviei já. Já, Matheus? Que rápido, hein? Então tá joia. Agora vamos para a página. Deve. E-mail é rapidinho, né? Então agora vamos para a página 63, que também foi passada para casa. Nós temos aí a imagem de uma receita um pouco maluca, né, pessoal? O nome da receita é Vampiro Enganado. Vamos ver quais são os ingredientes dessa receita? Tem certeza que isso aqui é uma receita? Vampiro enganado? Tá bom então, né? Vamos ver aí quais são os ingredientes dessa receita. E depois, quem fizer, pode trazer o resultado aqui para o pessoal. Tem tomate no não. Tomate é Vou ruim. falar pro meu pai fazer. Tomate é ruim. Um copo de suco de uva, uma cenoura. A palavra tá tão pequenininha, acho que raspada. 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 Cenoura raspada e cortada em pedaços. Tomate maduro. Uma laranja descascada e cortada em pedaços, sem semente. Modo de fazer. Aí tá dizendo modo de fazer. Pode falar. Já dá. Coloque no liquidificador a laranja e a cenoura e triture bem. Acrescente o tomate e o suco de uva. Junte 2 ou 3 cubos de gelo e uma colher. E uma colher de sopa de... Desligue e passe a bebida por um coador. Aí a pessoa, aí tá escrito assim, aí você toma e vira um vampiro. Vamos lá, então. Por um coador para retirar as fibras que tenham ficado. Sirva em copos altos. Então, uma bebida, né, pessoal? E o nome dessa bebida é Vampiro Enganado. Então, ela leva cenoura, suco de uva, tomate. Quem fizer, depois me diz o resultado, tá? Sabe quem vai fazer, professora? Oi? Sabe quem vai fazer? Ninguém. Você, Breno. Eu? Tem tomate, cenoura com suco de uva. Onde que isso aí é bom? Às vezes pode surpreender, hein, pessoal? Você nunca provou. Falar o resultado. Oi? Que tal você fazer e nos falar o resultado? Eu prefiro que eu faça. Vai ter que falar tudinho. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o tipo de linguagem empregada nesse texto? Que é, no caso, a receita. Linguagem verbal.
Linguagem Linguagem verbal. verbal. Muito bem. Professora, Oi. sabe o que deu essa receita? Oi? Sabe o que deu essa receita? Ah, O vampiro foi enganado. Ué, o vampiro não pode comer tomate, então ele foi enganado. é, né? Então vamos para a letra B agora. É horrível mesmo. Hein? Se essa receita fosse composta apenas por imagens, fotografias ou ilustrações, indicando os ingredientes e o modo de preparo, a compreensão seria a mesma. Por quê? Não. Não. Não, na minha opinião, não. Na minha opinião, Porque vai parecer um monte de tomate, um monte de suco de uva, Na verdade, cenoura, eu não ia entender, pô. e também nós não entendemos porque não haveria título. Então, ah, então não entenderia. para você acha que não daria. Não. Entenderíamos se a pessoa tentar fazer uma misturação de suco de uva e o resto lá. Mistura. Pessoal, aí no caso, só se as imagens fossem bem precisas, né? Muito bem explicadas. Com Porque palavras. não, no caso ele está perguntando sem as palavras. Se essa receita fosse composta apenas por imagens. E aí, a compreensão seria a mesma? O pessoal está dizendo que não. Ô, tio, Ah, a internet caiu. Pode repetir a letra A? linguagem verbal. Obrigado. Agora nós estamos na letra B, né? Uma hipótese. Se essa receita fosse composta apenas por imagens, fotografias, a compreensão seria a mesma? Por quê? O pessoal aí está dizendo que não seria a mesma. A compreensão não seria a mesma. Até porque, pessoal, em receitas mais complexas, aquelas receitas mais difíceis de fazer, se fosse uma receita só com imagens, com certeza a compreensão seria comprometida, né? Aí o uso das palavras é fundamental, o uso da linguagem verbal. A não ser que essas imagens fossem bem precisas, estivessem muito bem explicadas, para que o leitor pudesse seguir passo a passo, sem cometer nenhum erro, né? Então, aí, vou deixar que vocês respondam, tá? A resposta é pessoal. Tem que responder sim ou não e dizer o porquê. Vamos lá. Vocês falaram meio que juntos? Juliana, fala para mim, o que você acha? Não, pois não entenderíamos o. O passo a passo? Isso aí. Breno Santana. Não, pois. Calma aí, deixa eu pensar numa resposta. Pensa aí. Ana Carolina. Presente. Oi? Não entendi. Caramba. Presente. Não é chamada. Eu não devo nem estar assistindo. Eu não devo nem estar assistindo a aula. Pois é. Ela tá tão Sabe da energia que você souber? ela tá pensando que é a chamada. Não. Ana Carolina de Jesus. Nós estamos no começo da aula. Geralmente eu faço a chamada no finalzinho. Eu quero saber o que você respondeu na letra B da página De 63. Jesus. De Jesus é case. Ai, Casey? É porque tá com outro nome, aí fica difícil. Professora, Vamos lá, só então. eu botou uma resposta lá no chat. Quem? Sofia, ela botou, não daria para compreender o modo de preparo. Ela falou com uma letra maiúscula, Olha parecia só. que ela tava gritando. Ô, tio. Sofia colocou. Pessoal, presta atenção. Sofia colocou uma vírgula após o não. Então a resposta dela ficou assim: não. Daria para compreender o modo de preparo. Então aqui é como se ela estivesse afirmando que sim, que daria sim para compreender o modo de preparo. Sofia, se você quis dizer
que só com as imagens não daria para Cara, eu tomei compreender, banho. tira essa vírgula aí depois Porque eu do não não. molho. Ou só Porque dá botava pra outro trancar não ponto, depois da então- vírgula, né? Antes do daria. Não, não Mas para não daria. ficar repetitivo, Pois não se Só para tirar a não ficar vírgula. repetitivo, né? O que ela pode fazer aí é retirar a vírgula que está após o não, né? Caso a resposta dela tenha sido a de que só com imagens não daria para compreender a receita. Professora, Oi, Já página oi, Juliana. 63. professora, Professora Mariana Vasconcelos já perguntou. Pessoal, vamos desligar os Professora, microfones. Fala, Milena. acho que ia dar pra entender, né? Porque, tipo, se tivesse, ia estar igual aqui, né? Tá uma imagem. Não, no caso, se essa receita aí fosse composta apenas por imagens, por exemplo, nos ingredientes, não viesse escrito nada, viessem só as imagens, o modo de fazer a mesma coisa, a compreensão seria a mesma, nós entenderíamos da mesma forma que nós entendemos a receita usando a linguagem verbal? Seria a mesma Não. compreensão? Pode ir. Não. A gente podia entender, mas não é igual. professora, Professor. Ih, caiu. Gente, olha só, um de cada vez, está muito confuso. Vocês estão com o microfone ligado, há muito barulho, um de cada vez. Fala, Camila Rosas. Que não tá com professora, eu acho que o meu não tá certo. Eu posso ler pra você? Pode. Não, porque as pessoas não iriam conseguir saber a quantidade de cada ingrediente que é para colocar e não saberiam como cada ingrediente deve ser colocado. Na verdade, a pessoa até poderia colocar assim, no caso aí de um copo de suco de uva, poderia desenhar 2 copos. Mas ainda assim, os desenhos teriam que ser muito perfeitos para que o outro pudesse compreender o passo a passo certinho da receita, né? Teria que ser feito. Quem aqui é o famoso Picasso. É mais fácil lendo do que você. Professor, Isso, é. Fala, Breno Lima. eu botei assim. Breno Lima. Não, pois não entenderíamos o que ia acontecer nessa receita. Iria ficar tudo misturado. Olha só, troca o que iria acontecer por não compreenderíamos o passo a passo, de maneira correta, de maneira eficaz, tá? Fala, Eu Paulo botei Vitor. assim. Eu coloquei assim, tia. Não, pois não saberíamos qual é a quantidade e às vezes os ingredientes. Não entendi uma parte. É assim, não, pois nós não saberíamos qual é a quantidade e às vezes os ingredientes. Nós até poderíamos saber a quantidade, né? Se, no caso, os desenhos, por exemplo, desenhassem uma cenoura, um tomate, ou se fossem 2 copos de suco, a pessoa desenhasse 2 copos de suco, nós até saberíamos. Porém, na minha opinião, na minha visão, é que existem receitas que, mesmo com palavras, né, já são difíceis. São complexas de elaborar, de fazer. Então, sem as palavras, só com o uso de fotografias, de imagens, a compreensão seria muito mais difícil. É igual assim, Eu acho que a compreensão ficaria comprometida. Você, de repente, entenderia uma parte, mas não entenderia a outra, né? Entenderia quais são os ingredientes, mas aí poderia haver algum problema aí na comunicação, no modo de fazer. Então, eu acho que o uso da linguagem verbal numa receita é fundamental, tá? Mas essa resposta é pessoal. Cada um vai colocar a sua. Agora vamos passar para o número 5. Número 5. Quem não respondeu a letra B, responde o número 5, senão a gente vai ficar toda a vida numa questão só. Observe esta tirinha.
Lê para mim, João Pedro. Poxa, estou no meio sono. No meu Isso sono. Isso quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha. Uau, por onde começo? Isso. E no último quadrinho, né? Só há linguagem não verbal. Na letra A está escrito assim: para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mista, verbal e linguagem não verbal. Explique a relação entre essas duas linguagens nesse contexto. Professora, Professora, Um de cada vez. pois contém texto e desenho juntos. professora, Posso falar o meu? Calma pode aí, falar o meu. calma aí, deixa eu responder, Paulo Vitor. Isso que você respondeu, Paulo Vitor, já está no enunciado, tá? Contém texto e imagem. Isso já está lá, dizendo, ó, linguagem mista, linguagem verbal, linguagem não verbal. Então, essa informação já está contida no enunciado. Aí é o seguinte, explique a relação. Qual é a relação da linguagem verbal com a não verbal para a compreensão aí dessa tirinha? Vamos lá. Porque se Quem não fez tivesse. Fala, Breno Lima. Breno, Professora, pode Sofia continuar. respondeu aqui no chat a resposta dela, eu acho. Tá, já vou ver. Deixa só o colega responder que eu já vejo lá no chat. Fala, Breno. Eu? O Bruno Lima. Breno Santana. Porque se não tivesse a linguagem verbal, não entenderíamos a tirinha, né, do que se tratava. E se não tivesse a linguagem não verbal, não entenderíamos o que Exatamente. Então, pessoal, no caso aí, o texto verbal complementa o É texto completo. não verbal, né? O Foi texto isso que eu verbal, escrevi. o texto verbal, ele ajuda na compreensão das imagens. Reparem aí, ó. De repente, se essa tirinha, de repente, não é com todas, de repente, se essa tirinha fosse composta só por imagens, não conseguiríamos entender o sentido dela. Então, aí o texto verbal, ele está complementando o texto não verbal, tá? Nos ajuda aí a compreender as imagens, né? A história, o contexto inteiro. Quem quer falar? Sofia falou lá no chat. Milagre, Matheus nunca fica com a câmera ligada. Olha só, Deixa Sofia, eu. vamos melhorar essa resposta. Eu acho que vocês não entenderam muito bem a pergunta. Vocês repetiram o que já está no enunciado. No enunciado foi dito que a linguagem utilizada na tira é a mista, né? A linguagem mista é aquela que utiliza a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Isso já foi dito no enunciado. O que a questão quer é que vocês expliquem a relação entre essas duas linguagens. Por que é importante na tirinha o uso dessas duas linguagens? Qual é a relação entre elas? Então, a relação é que a linguagem verbal complementa a linguagem não verbal. Ou seja, Sim. ela ajuda o leitor a compreender as imagens, tá? A linguagem verbal ajuda a entender a linguagem não verbal e a linguagem não verbal ajuda a entender a linguagem verbal. Uma complementa a outra. Sim. Agora vamos para a página 64. Letra B. A tirinha teria o mesmo efeito de humor caso a linguagem verbal não fosse empregada? Não. Não. Teria? Não. Não. Justifique sua resposta. Vamos voltar lá na tirinha. Vejam se aí teria o mesmo efeito de humor. Se essa tirinha fosse composta apenas de linguagem verbal. Tampem os desenhos. Posso falar a minha, professor? Acho que Pode. não. A minha ficou a linguagem verbal, com a linguagem verbal, aliás,
a gente entenderíamos a tirinha. Nós E a não verbal... E a não verbal não entenderíamos. Não é isso não. E aí, pessoal? O efeito de humor, se não tivesse linguagem verbal, seria o mesmo? Não. Não, Por que não seria o Não. mesmo? Voltem na tirinha. nós não entendemos o último quadrinho. E tampem a imagem. O que nós não conseguiríamos entender aí? O que se passa na história? Não. O que Eu coloquei exatamente? assim, não, pois é a imagem é a linguagem que dá a graça. E nós não entenderíamos o que está se passando. Reparem, pessoal, se nós tampássemos a imagem aí do gatinho em todos os quadrinhos, não seria possível saber que o gato está sonhando. E no sonho que ele decide dormir também. Nós não teríamos essa compreensão. Nós só conseguimos entender dessa forma justamente por conta da linguagem verbal e também das imagens. Então, se a gente retira as imagens, essa compreensão não seria possível, ok? Então, vocês responderam que sim, né? Não, a resposta correta é não. Porém, a justificativa, vocês precisam dizer que somente através dessa relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal é possível saber que o gato está sonhando e no sonho decide dormir também. A gente só consegue ter essa percepção através das duas linguagens, né? Através da união dessas duas linguagens. Se a gente retira uma delas, a gente não tem mais essa compreensão. Professora Thalita botou uma resposta no chat. Deixa eu ver aqui. Não, pois o leitor não iria entender a história. Sim, e aí se você quiser deixar a resposta mais explicada, né? Você pode falar sobre a questão aí do gatinho sonhando, tá? Já na letra C, a pergunta é o contrário, pessoal. E se a linguagem não verbal fosse suprimida, ou seja, fosse retirada, a tirinha manteria o mesmo efeito de humor? Não. Não, porque se a gente retira a linguagem verbal, não teria o mesmo sentido. Agora, se a gente retira a linguagem não verbal, continua não tendo o mesmo sentido, né? E aí, sem as imagens, como é que ficaria essa historinha aí? Nós saberíamos que se trata de um gato, se nós tirássemos... Não, a gente não ia saber que ele é um gato, não ia saber que ele é Verdade. do meio Isso do aí. sonho. Olha só, voltem lá na tirinha e tampem com a mãozinha de vocês os gatos. Puxa, estou no meu sonho. Isso quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha. Nós saberíamos que o personagem aí é um gato? Não. Não, né? Não. A cabeça dele parece um dente. Isso aí. Então, pessoal, vocês novamente irão dizer que não, pois sem as imagens, o leitor não saberia que se trata de um gato. Mais uma vez falando aí da relação entre as duas linguagens, o quanto as duas linguagens, a verbal e a não verbal, são importantes para uma tirinha. Uma complementa a outra. Eu botei assim, professora, não, pois a tirinha precisa das duas linguagens para ser entendida. Sim. E aí vocês podem também dizer sobre a questão do personagem, né? Que aí é um gatinho. E se não existisse a imagem dele, nós não saberíamos que se trata de um gato. Poderia ser um cachorro, poderia ser um humano, né? Sim. Agora no número 6, vamos observar as placas de sinalização a seguir. Nós temos aí 5 placas. Professora? Oi, Paulo Vitor. Fala, Paulo Vitor. Paulo Vitor? Acho que o áudio dele falhou. Vamos continuar então, pessoal. Qual é a linguagem presente? Pode repetir para me fazer um favor da letra C.
Fala, Paulo Vitor. Quem pediu para repetir a letra C? Paulo Vitor, acho. Não, pois sem as imagens, o leitor saberia. É que minha internet ela caiu. Aí eu. Fui eu. Tá, então escreve aí. Não, pois sem as imagens, perdão, o leitor não saberia que se trata de um gato. Agora vamos ao número 6. Nós temos aí 5 placas de sinalização. Qual é a linguagem presente nessas placas? Não verbal. Linguagem não verbal. Não verbal. Reparem, Não nenhuma, né? em todas elas não há presença de palavras escritas, apenas de imagens. Então, linguagem não verbal. É só para fazer um xizinho. Agora nós vamos relacionar os significados a seguir às respectivas placas. Então, nós temos aí 3 significados. Vaga reservada... Aliás, 3 não, 5. Vaga reservada para deficientes, siga em frente ou à esquerda, curva à direita, circulação exclusiva de bicicletas e trecho em obras. Vamos lá. Qual a placa que se relaciona com o significado vaga reservada para deficientes? B. Letra B. B. Muito bem. Agora, qual é a placa que está relacionada ao significado siga em frente? Letra E. Letra E. Depois, curva à direita. A. Letra A. Circulação exclusiva de bicicletas. C. Letra C. C. Trecho D. D. Letra D. Então, pessoal, ficou assim. Letra B de bola. E, A, C e D. Tá? Então, foram só essas páginas que eu passei. Agora... A aula hoje vai até 10h20, né? Isso. Agora nós vamos fazer aí... Deixa eu ver. Professora, Oi. pode repetir a B? Qual, Jonas? Oi? B? Não, professora, não é Jonas, não. É João. Ah. Pode repetir a B. Letra B? Deixa que eu falo pra ele. Tá. A B da C. Ficou assim, ó. Vaga reservada para deficientes, B. Siga em frente ou à esquerda, E. Curva à direita, A. Circulação exclusiva de bicicletas, C. E trecho de obras, D. Muito bem. Pessoal, Obrigado. eu não sei se vocês repararam, mas esse capítulo 3, todo o capítulo 3 é explorando atividades, exercícios sobre tirinha, tá? Aí depois vem falando sobre linguagem verbal e não verbal. Então, faltam aí 2 páginas exatamente para fecharmos esse capítulo 3 do livro de produção de texto. Em seguida, nós temos o capítulo 4, falando sobre história em quadrinhos. Nós vimos também no módulo 2, né? E eu já vou deixar para vocês fazerem em casa. Calma aí. Coisa beça. Os 2 livros, tanto no módulo 2 quanto nesse aqui. Muita coisa sobre tirinha, sobre história em quadrinhos. Ó, vocês vão fazer em casa essas 2 páginas aí, 65
Hoje é 25, né, pessoal? 5 de 6. Então, página 65 para casa. 66. 66. Para casa. 25, 12. Então, ó, 65, 66. E Deixa só a dúvida. calma aí, pessoal. Vocês farão também no caderno de redação, vocês vão produzir uma tirinha, tá? Já que nós estamos falando o bimestre inteiro sobre tirinha, história em quadrinhos, eu vou pedir que vocês, no caderno de redação, produzam uma tirinha. E aí o passo a passo está na página 67. Tá lá, ó, produção escrita, tirinha. Agora é sua vez de... A gente pode fazer o que quiser? Oi? A gente pode fazer o que quiser na tirinha? Não entendi. Podemos fazer o que quiser na Não. tirinha? Não, estou lendo aqui agora o que é para fazer. Vamos prestar atenção. Antes disso, é importante considerar todos os aspectos do contexto de produção, para que ela alcance o objetivo a que se propõe. Observe quais são esses aspectos. Então, o que vocês irão produzir? Uma tirinha. Vamos pular essa parte aqui, porque diz sobre expor no mural da escola, e como nós não estamos na escola ainda... Na escola. Então, vamos lá, ó. Eu vou ler aqui rapidinho, planejando o roteiro da tirinha, para eu ver se eu vou acrescentar algo ou se eu vou retirar. Tá assim, ó. Agora você vai iniciar o planejamento da sua tirinha. Lê as orientações a seguir e pense em uma tirinha de 3 quadros. Ok. Então, a tirinha que vocês irão desenhar no caderno será composta por 3 quadros, tá? Depois, vocês irão escolher os personagens que serão os protagonistas da história. Cada um vai escolher o seu, tá? Pode ser Menino Maluquinho, Mônica, Magali, Zé Pequeno, enfim. Os personagens que vocês quiserem. Se quiserem até misturar os personagens... Professora, Oi, Jonas. pode criar? Pode, se quiser pode. Mas aí você especifica nome, né? Já que é um personagem inventado, enfim. Pode inventar também. Depois vocês vão definir quais são as características físicas, né? Como são esses personagens fisicamente? Alto, magro, gordo, moreno, enfim. E as características psicológicas, o jeito de ser desse personagem. Se é uma pessoa tímida, se é uma pessoa reservada, ou se é uma pessoa animada, ou se é uma pessoa que se estressa facilmente, enfim. Aqui são as características do personagem. Perdão. Na letra D, outra informação importante, vocês precisam definir o lugar em que a história irá se passar. Então, em um dos quadrinhos, vocês irão desenhar esse lugar. Quem quiser pode fazer o uso de legenda. Como eu falei em aulas passadas, a legenda traz informações sobre a história. Então, na legenda, vocês podem colocar o nome do lugar, ou então o período em que se passa a história, se é à tarde, se é à noite. Agora vem falando do tempo, ó. Até me antecipei. Letra E. Defina o tempo em que se passará a história. Se é durante o dia, se é à noite, enfim. Eu não sei se vocês já observaram. Aí do lado tem um quadro, roteiro da tirinha. Antes de vocês criarem a tirinha, vocês podem fazer um esboço aí, ó. Colocar quais serão os nomes dos personagens, a descrição, a caracterização do espaço, o tempo, para depois formular a tirinha. Então, quem quiser fazer esse roteirinho aí na página 67. E para desenhar a tirinha no caderno, quem quiser pode utilizar, ó. Acredito que vocês não terão dificuldade para desenhar os quadros, né? Mas quem tiver dificuldade pode colocar a folha em cima desses quadrinhos aqui, ó,
e copiar do mesmo tamanho. Tem um quadrinho na página 68 e tem também um quadrinho na página 69. 69. O da 68 é um pouquinho maior. Aí fica a critério de vocês, tá? Você também pode fazer correto. Então, pessoal, calma aí. Vamos ver Quais são as páginas para casa? Estou falando agora, pessoal. Vocês vão produzir uma tirinha no caderno e as páginas que ficaram para casa foram 65 e 66. Calma aí, agora não terminou não. Deixa eu ver aqui mais o que vocês vão fazer nessa tirinha. Ó, tudo que vocês precisarão fazer, a explicação está na página 67, 68 e 69. Mas eu já estou lendo aqui, que é para vocês saberem mais ou menos o que é para ser feito. Na letra F da página 68, tem uma outra informação a respeito da tirinha. Anote a seguir uma descrição do enredo da sua história, ou seja, o que irá acontecer em cada um dos 3 quadros. Lembre-se de que no último quadro, geralmente ocorre a quebra da expectativa inicial, podendo ter um efeito de humor. Nós lemos várias tiras durante esses dias, né? Vocês podem até se basear em algumas delas, e nós vimos que muitas delas, no último quadrinho, há uma quebra de expectativa, ou seja, nós, durante o primeiro e o segundo quadrinhos, a história leva o leitor a pensar em algo, porém essa expectativa ela é quebrada no último quadrinho. Então pensem em qual vai ser a história de vocês, sobre o que vocês querem falar. Vocês podem também colocar humor na história de vocês, né? O efeito de humor. Quem quiser, quem tiver gibi em casa, não é para copiar, mas vocês podem dar uma olhada para ter uma ideia do que vocês vão escrever ou sobre o que vocês irão escrever, né? Como que será a historinha de vocês? Então, vocês têm que pensar em uma série de coisas. Nos personagens, nas características deles, se a história ocorrerá de manhã, à tarde ou à noite, mas o quê? O lugar onde se passará, tudo isso terá que ser mostrado nos 3 quadrinhos. E qual será a história? Reparem que... Professora, Oi. são só 3 quadrinhos que é para fazer? Só. Reparem que nessas páginas aí, 68, 69 e até na 67, é um esboço para vocês anotarem, não é para pegar logo o caderno e fazer a tirinha. Então, aí vocês vão fazer umas anotações, tá? Um esboço do que a gente vai fazer no caderno, né? Isso aí. Professora, Essas páginas aí é só para vocês terem uma noção do que vocês irão produzir. É um esboço, tá? Vamos ver mais. Calma, Jonas. Calma aí que não terminou ainda não. Espera um pouquinho. Professora, precisa ter a linguagem verbal no coisa? Sim, vocês vão utilizar as 2 linguagens, tá? Verbal e não verbal. Deixa eu ver mais quais informações está pedindo aqui. Ó, depois de elaborar o roteiro, é hora de pensar nas imagens que irão compor os quadros da sua tirinha. Para cada parte do enredo que você definiu, pense em uma imagem que a represente. Faça o esboço dessas imagens nesses quadros. Aí vocês podem usar esses quadros aqui para fazer um esboço antes de desenhar no caderno, tá? Vocês vão pensar aí nas imagens que irão compor cada quadrinho da tira, de acordo com o enredo, de acordo com a história de vocês, né? Sobre o que vocês irão narrar aí. E na página 69, a 70 não precisa seguir isso não, tá, pessoal? Anotar o que precisa melhorar, enfim, isso não precisa. Na página 69, para finalizar, depois de definir os elementos essenciais de sua tirinha, comece a produzi-la. Ilustre o cenário e os personagens nos quadros, de acordo com a sequência dos acontecimentos e com o planejamento. Faça os balões e escreva o texto verbal de sua história.
Lembre-se de que a parte verbal não pode ser longa por causa do espaço do quadrinho. Empregue fonte e letras expressivas, de acordo com os balões e as entonações das falas. Então, por exemplo, se vocês forem utilizar o balão de grito, né, vocês podem colocar a letra em maiúsculo, em negrito. Vocês podem utilizar também onomatopeias, que são aquelas palavrinhas que imitam o barulho do som de algo, Sim. tá? Então, Aquelas negocinhos que dá intenção de movimento, né? e os tracinhos que dão Sim. ideia de movimento também. Tudo que compõe uma tirinha, vocês podem utilizar na tirinha de vocês, tá? Olhem o módulo 2, que tem várias tirinhas também. Esse livro que nós estamos utilizando também tem aí tirinhas, história em quadrinhos. Então, tudo que compõe uma tirinha, uma história em quadrinhos, vocês podem utilizar. Os balões, né? De acordo com o formato de cada um. Se eu quero colocar o personagem pensando, eu vou usar aquele balãozinho de pensamento que é parecido com uma nuvem. Se eu quero colocar o personagem gritando, o personagem tá bravo, eu posso colocar aquele balãozinho, né? Que é todo rabiscadinho e a letra em negrito para expressar que ali ele não está falando baixo, ele está gritando. E por aí vai, as onomatopeias. E deixa eu terminar aqui. Lembre-se de indicar no último quadrinho o efeito que você quer para a história, como despertar humor, apresentar um final triste ou até mesmo provocar uma reflexão crítica sobre um assunto. Então, pessoal, vocês têm que pensar no enredo, no tema da tirinha de vocês. Eu vou falar sobre amizade, ou eu vou falar sobre um assunto em que o leitor, em que eu levarei o leitor a uma crítica, eu vou provocar uma reflexão com essa tirinha, ou então eu vou falar de um assunto sério, né? Ou vou apresentar um final triste, enfim, ou eu quero fazer uma tirinha humorística em que o principal aí seja despertar humor no leitor. Isso vocês que irão definir, tá? E no mais, é só. Isso aqui é só um esquema do que vocês vão produzir. Antes de desenharem a tirinha no caderno, de fazer tudo isso, sigam essas orientações. Vão colocando aí, ó, tem tudo aí para vocês arrumarem. Na página 67, vocês vão definir o nome dos personagens, a definição do tempo. Aí na página 68, vocês vão definir o que vai acontecer em cada quadrinho. Tem até o esboço aí da tirinha do desenho que vocês irão produzir. Aqui vocês podem errar, apagar, fazer de outro jeito, antes de produzirem no caderno, tá? Agora vamos às perguntas. Vamos lá. Pessoal que queria perguntar. Vamos, pessoal. Um monte de gente queria falar enquanto eu estava falando. Vamos lá, cadê as dúvidas? Professor, Fala, João. aqui tem o número 1 que você pediu. Não, a F você pediu para fazer o roteiro, aí tem os quadros que você fazer a história, né? Aqui é só para você fazer um esboço. A tirinha você irá produzir no caderno. Aqui é só para você fazer um esboço de tudo que você produzirá no caderno. Quadro. Aí você vai pensar o que você vai expor no quadro 1. Qual será o assunto da sua história? Aí você vai primeiro escrever tudo aqui no livro para depois produzir no caderno. Você vai planejar. É o planejamento da tirinha, tá? Uhum. Mas quem quer perguntar? Eu pergunto no chat se é para fazer de lápis. A tirinha? Olha, eu aconselho que vocês façam a lápis primeiro, né? Desenhem os quadrinhos, são 3 quadros. Professor, E aí depois, só um minuto, Jonas. E aí depois que tiver certinho, vocês podem passar o hidrocor, ou então em volta dos quadros podem passar hidrocor preto. E aí nos personagens vocês podem pintar, cobrir com hidrocor, enfim, aí fica a critério de vocês. É naquela que João te perguntou, ali é só para desenhar mesmo, né? Não precisa escrever, não. No livro?
Não, no livro, aqui é só para vocês fazerem um planejamento. Porque quando a gente pega o caderno e vai montando logo de uma vez, a gente erra, a gente apaga, a gente tem uma outra ideia. Então, aqui essas páginas é para vocês se planejarem. Não é necessário que vocês escrevam, não é obrigado a escrever tudo que vocês vão fazer, não. Mas eu acho legal que antes de vocês produzirem no caderno, vocês sigam essas orientações aqui, anotem o que vocês vão fazer, que é para fazer um planejamento antes, entendeu? Professora, Seguindo aqui, vocês já sabem exatamente o passo a passo. Fala, Maria. é para fazer esse roteiro da tirinha no caderno também? Não, pessoal. No caderno vocês irão produzir a tirinha. Esse roteiro, isso aqui que está no livro é um passo a passo do que vocês terão que fazer, tá? Quem tiver alguma dúvida, é só ler aí, página 67, 68 e 69. Tem o passo a passo do que vocês irão fazer nessa tirinha. Esse roteiro que está no livro é um planejamento. Vocês não vão passar nada disso para o caderno. No caderno, vocês só vão desenhar a tirinha com todas essas informações que estão sendo pedidas aqui nessas páginas, tá? Esses quadrinhos que aparecem aí nessas páginas, em branco, é só para vocês fazerem um planejamento. Quem não quiser fazer esse planejamento, ok. Quiser direto fazer a tirinha no caderno, ok. Mas eu aconselho que vocês façam, tá? Porque aqui vocês vão pensar em quais desenhos vocês farão, vocês vão pensar no que vocês dirão em cada quadrinho, vocês vão planejar o nome dos personagens. Então, vocês farão um planejamento antes de desenharem a tirinha no caderno. Então, é legal que se planeje. Por exemplo, um escritor, quando ele vai escrever uma história, ele não pega o livro, ele não pega o papel e vai escrevendo direto. Ele antes faz um planejamento. Ele pensa, quais serão os nomes dos meus personagens? Ele anota quais serão os nomes, em que lugar eu quero que essa história se passe. Ele anota lá no papel, vai se passar em tal lugar. É isso que vocês vão fazer no livro. Vocês só vão fazer as anotações que vocês irão passar para a tirinha no caderno. Aqui são só anotações, tá? Vamos lá, mas quem quer perguntar? Professor, Fala, Jonas. pode fazer mais de 3 quadrinhos? Não, sigam exatamente o que está aí. São 3 quadrinhos. Ó, lá na página 67, acho que é na 67. Ó, lá na página 67, planejando o roteiro da tirinha. Leia as orientações a seguir e pense em uma tirinha de 3 quadros. Então, sigam exatamente o que está sendo pedido aí, tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, pessoal, olha só. Para casa, para a próxima aula de redação, que é só na outra quinta-feira, ficaram as páginas 65 e 66, tá? Para fecharmos esse capítulo, capítulo 3. E o caderno que vocês irão desenhar essa tirinha, tá? Não é nada difícil, vocês vão desenhar uma tirinha normal. Vocês têm aí vários exemplos nos livros, né? No módulo 2, Professora. livro de produção de texto. Então, é só se basear aí por essas tirinhas. Fala, Matheus. Nada não, esquece. Certeza? Certeza. Então tá, então agora eu vou fazer a chamada. Ana Beatriz, tá aí? Ana Beatriz. Ó, vou chamar 2 vezes o nome, tá, pessoal? Se não responder, aí eu vou colocar falta. Ana Beatriz não tá aí, não. Ok. Ana Carolina. Ana Carolina Lemos. Tá aí, não. Ana Clara. Presente. Breno de Jesus. Presente. Breno Lima. Presente. Emanuela. Presente. Gabriela. Presente. Tá. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas.
Presente. João Pedro. Presente. Jorge Martins. Jorge Martins. Juliana. Eu. Júlia Sampaio. Copiando. Casey. Ela botou no chat porque o Ok. microfone dela tá ruim. Ela botou no chat. Acabei de ver agora. Lara. Presente. Maria Tia. Luísa. Oi. Presente. A minha internet caiu. Presente. Quem respondeu agora foi Jorge? Jorge. Ah. Maria Raíssa. Presente. Mariane. Matheus Felipe. Matheus Felipe. Matheus Monteiro. Matheus Monteiro. Ele botou lá no chat. Botou no chat. Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Milena Rosas. Presente, professora. Milena Rosas. Milena Gabriele. Eu tô aqui também. Paulo Vitor. Presente. Samuel. Presente. Sofia. Sofia tá aí. Presente. Thalita. Presente. Muito bem. Então, pessoal, vocês têm mais alguma aula hoje? Sim, de arte. Ah, então tá bom. Então, ó, beijinho, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau. Beijo. Não. Tchau. Tchau. Professora. Por que tá geral saindo? Vai entrar Quem uma tá professora saindo? agora. Não, não, não. Júlia, se o seu